Bem, daremos início neste momento ao painel Soluções Empreendedoras para o Custo Brasil. Para tanto, convidamos o diretor de comunicação do IFL Santa Catarina, senhor Raul Sarkissian, para a apresentação e mediação do painel. Por favor. Boa tarde a todos. Para iniciar esse painel, eu vou trazer um dado que muitas pessoas já sabem, mas que eu não poderia deixar de iniciar trazendo isso para todos. Segundo o Banco Mundial, somos o país mais burocrático do mundo. Nossas empresas gastam quase 2.000 horas e 60 bilhões de reais apenas em burocracia tributária todos os anos. O ambiente econômico, institucional e social brasileiro está cada vez mais corroído pelas incertezas que rondam a aplicação das leis e normas. Deixando então em dúvida o entendimento não só do futuro, mas também do presente e absurdamente do passado. Como, aliás, Pedro Malan já falou, no Brasil, até o passado é incerto. Essas tristes características do nosso ambiente de negócios minam a competitividade da economia brasileira, causando prejuízos incalculáveis às empresas, trabalhadores e a toda a nação. Porém, todo esse gigantismo e ineficiência política e administrativa do Estado brasileiro, além do crônico desequilíbrio fiscal, não devem abalar a nossa busca por mudança. Mesmo com esse cenário adverso, a resiliência dos nossos empreendedores ainda fala mais alto. Os jovens estão buscando cada vez mais independência e se aventurando no mundo dos negócios cada vez mais cedo também. As discussões estão mais frequentes, estamos pegando gosto pela coisa. Segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor, a GIM, o Brasil passou, então, de 14,6 milhões de empreendedores em 2007 para 49,3 milhões em 2017. A gente está avançando. Hoje, então, para discutir esse tema um pouco polêmico e também muito importante para o nosso progresso como nação, eu gostaria de compor o nosso painel Soluções Empreendedoras para o Custo Brasil, com dois empreendedores de sucesso, tanto aqui no nosso mercado brasileiro, como no mercado internacional. Joseph Tepperman é sócio fundador da Init, uma consultoria que oferece serviços em Executive Search, liderança e governança. Ele é conselheiro da Faculdade de Administração da FAAP e da W Nutritional. Além disso, o Joseph atua como investidor anjo e já tem muita história aqui conosco do IFL. Ele é um dos membros do conselho do IFL São Paulo e um dos fundadores aqui do IFL Santa Catarina. Joseph, por favor, pode subir ao palco. Além do Joseph, eu gostaria de chamar aqui o Rossello Lopes, que é fundador da Otus Telecom, da CoinBR.net, a CoinPI.net, e além disso foi um dos principais investidores anjo da Foxbit. Hoje, ele é CEO da Stratum Blockchain Tech, líder global em serviço de blockchain. Eles atuam na área de câmbio, soluções de negócios e muitos outros empreendimentos relacionados a criptomoedas. Chamo também Rossello para compor nosso painel. Uma salva de palmas e muito bem-vindos. Início, então, ao nosso painel. Gostaria de chamar o Joseph Tepperman, que vai tratar um pouquinho sobre o nosso futuro do trabalho. Obrigado. Se puder aumentar um pouquinho a luz sem estragar a cenografia para eu ver a turma, eu agradeço. Eu tenho poucos minutos. Nossa, diminuíram. Tinham me prometido mais. Vou começar 14 bilhões de anos atrás. A ciência diz que teve uma explosão, Big Bang, que deu origem ao cosmos, desde lá de trás. Ué? Não, eu liguei, agora vai funcionar. 4,6 bilhões de anos atrás, mais ou menos, formou-se o planeta Terra, onde a gente está aqui agora, hoje.
com todos os continentes juntos, a tal da Pangeia. Há mais ou menos 400 a 200 milhões de anos atrás, os continentes começaram a se separar. Deu origem a isso que a gente chama agora de América do Sul, América do Norte, África, Ásia, etc. Só para contextualizar. 5.500 anos atrás é o registro da primeira escrita. Você vê que estamos andando relativamente rápido. Começamos há 14 bi de anos atrás, já estamos há 5.500 anos atrás. Eu ainda termino hoje essa minha fala, pode ficar tranquilo. E meu nome é Joseph Tepperman, sou INITER, IFL, carreirista e anticarreirista. Eu vim falar para vocês do custo Brasil e do futuro do trabalho. Então vamos para ano de 1500, já estamos há 519 anos atrás. Chegou Pedro Álvares Cabral no Brasil, naquele continente que depois da Pangeia separou, e chamamos de América do Sul. Ele veio e hoje a gente chama esse nosso território de Brasil. Vamos andar uns 200 e poucos anos, 1787, promulga-se a Constituição dos Estados Unidos. Eu acho que essa turma foi bem sábia, porque na Constituição deles, eles falaram assim: deixa eu explicar para vocês uma coisa, vocês não têm direito a nada. A única coisa que vocês têm direito é a vida, a liberdade, a propriedade privada e a sua busca da felicidade. Porque qualquer outra coisa que você tenha direito, que não essas coisas que eu acabei de citar, vão gerar uma obrigação por uma outra pessoa. Isso é o maior egoísmo que pode existir no mundo. Vamos andar mais uns anos, 1811, 1812, famoso movimento dos luditas, aqueles que tinham medo que as máquinas fossem acabar com o trabalho deles e quebravam as máquinas de tear, de fazer as roupas. Ainda bem que quebraram poucas, porque está todo mundo bem vestido e a roupa é barata graças ao maquinário que é empregado na produção das roupas. Vamos para 1988. A gente foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, volta para a América do Sul, aqui Brasil. Esse cara que está aqui na foto, não sei se todo mundo enxerga e conhece a foto. 1988, um grande jurista chamado Ulisses Guimarães promulgou nossa Constituição. Grande jurista, mas provavelmente, livro bonito, provavelmente ele não era bom de aritmética. Porque eu escrevi o slide, deu trabalho escrever 1, 2, 3, 4, até 76. A Constituição brasileira tem a palavra direito 76 vezes. E aí, falando de custo Brasil, de produtividade e eficiência, quantas vezes vocês acham que a palavra dever aparece na contabilidade? Tem que dar um 0 a 0, 70 vezes? 150 vezes? Alguém quer dar um chute? Quantas vezes aparece a palavra deveres? Eu aceito. 25, 17. Quem dá menos? 7. Quem dá menos? 5. 1 a menos desse, 4. Fechado. A palavra dever aparece 4 vezes. Então a gente já começa a entender um pouco a origem dessa história. Produtividade aparece 2 vezes e eficiência aparece 1 vez. Está na Constituição. A gente vai ter que mudar isso aí. Vamos pular 6 anos. O Brasil elege Fernando Henrique como presidente, elege Aldo Rebelo como deputado. E aí o Aldo Rebelo vai lá e faz uma lei, eu vou ler aqui porque acho que não vai dar para todo mundo ler. É um projeto de lei, esse não foi aprovado, e é bom lembrar que depois ele foi ministro de Ciência e Tecnologia. Era um projeto de lei para proibir a adoção pelos órgãos públicos de inovação tecnológica poupadora de mão de obra. Ele escreveu na pedra de quiche para dar mais veracidade. Não escreveu na pedra de quiche. Ele contratou um escriba. Não, ele realmente usou uma impressora. Então o projeto de lei em si próprio não tem nem palavra que defina isso, na minha visão. Ele... Muito bem. Tipo, esse emoji eu aprendi, chama facepalm. Tipo, tapa na testa. Passa 5 anos, Fernando Henrique aprova um projeto de lei do Aldo Rebelo em que todos os postos de gasolina brasileiros são obrigados a contratar frentista. Portanto, nós pagamos entre 10 e 30 centavos a mais em cada litro de gasolina, porque somos obrigados a pagar o salário do frentista que está lá. Não tenho absolutamente nada contra o frentista, mas me parece que é um caso de ludismo brasileiro. Não deixa a tecnologia entrar. Tipo, tem que chamar o Homer, não é possível. E isso me faz lembrar... Alguém sabe quem é esse cara? Keynes. Me faz lembrar do Keynes.
com aquela história de a economia está mal, cava um buraco e chama outra pessoa para tapar o buraco, como se isso fosse gerar prosperidade. E aí isso é uma foto de uma estrada brasileira. Eu parei para pensar, será que eles fazem a estrada para ter buraco, só para ter buraco para tapar? E isso é uma estrada norte-americana. Se faz a estrada direito, vai ter emprego depois, porque tem ponte para passar por cima. Então, não é o buraco que vai garantir emprego. Como eu tenho pouco tempo, tenho que andar de 99 para 2014. Quantos de vocês vieram de Uber para cá hoje? Bastante gente. Em 2014, o Uber veio para o Brasil. Os taxistas falaram, somos contra o Uber, olha nossos luditas aí. E aí, uma matéria da Folha mostra que em um ano, o número de motoristas que usavam a plataforma do Uber para fazer sua renda e para nos trazer daqui, de onde estávamos para cá e levar a gente embora daqui, foi de 50 mil para 500 mil pessoas. Hoje já são 600 mil pessoas usando a plataforma frequentemente para gerar renda. É um trabalho. E aí o Eduardo Paes vai lá e sanciona uma lei que proíbe o Uber no Rio de Janeiro. Tipo, não é possível. Não dá. Trago o Ronald Reagan para ajudar a explicar isso. Não sei quantos de vocês já conheciam essa frase dele, né? A visão do governo em relação à economia é o seguinte: caso esteja se movendo, vai lá e taxa. Se continuar se movendo, regule. E se parar de se mover, vai lá e subsidia. Essa é a visão do governo. Eu não vou ficar surpreso se daqui a uns anos algum governo resolver subsidiar o Uber. No começo taxou, regulou, tentou proibir. Talvez venha um subsídio daqui a uns anos. Então, estamos aqui falando sobre os quebradores de máquinas, né? Os luditas, antigos e modernos. Não, na verdade, antigos e antigos, porque você não vai me falar que alguém que quebra a máquina é moderno, mesmo que esteja tentando quebrar a máquina e o nosso bem-estar no ano de 2019. E por que eles quebram máquina? Alguém sabe alguém que não tenha visto uma outra palestra minha, sabe o significado, o que está dentro do cérebro, essa bolinha vermelha? Ela representa a amígdala cerebral, faz parte do nosso cérebro primitivo, que é aquele cérebro que em inglês falam fight or flight, é o que dá adrenalina, que a gente vê uma aranha, uma cobra, já direto vem adrenalina para a gente sair correndo ou atacar o perigo. Então, quando a gente fala do futuro do trabalho, as pessoas têm muito medo que vão ficar sem emprego, sem trabalho, sem renda, sem bem-estar. Mas o futuro vem independente da gente querer. Então, bora desfazer uns mitos. O que é trabalho? A definição que eu mais gosto de trabalho é que trabalho é resolver o problema de alguém através de tarefas, usando as nossas habilidades. As pessoas, para sempre, vão continuar tendo problema. Para sempre a gente vai continuar tendo habilidades desde que a gente as desenvolva. Agora, as tarefas vão para o computador. Isso é sem dúvida nenhuma, e para os robôs. Tarefa não precisa da gente. Isso não é bom para um ser humano. Que bom que tem máquina para fazer isso. Então, eu vou mostrar algumas coisas do mundo que já existe. Isso é o carro autônomo. Quando eu vi esse vídeo, a primeira coisa que eu me perguntei foi: até quando os reguladores vão deixar que nós, seres humanos, dirijamos os nossos carros? Porque a gente olha no WhatsApp sem parar. Tem as pessoas que olham no WhatsApp, tem as pessoas que mentem, que não olham no WhatsApp enquanto estão dirigindo. O mundo está dividido em dois tipos de pessoas. E eu não sei por que a gente ainda pode dirigir carro, tendo em vista que o carro autônomo já vê tudo isso. Não sei quantos de vocês já viram isso. Se vocês puderem levantar a mão, para eu saber se eu mantenho para as próximas. Uns 15%, então ainda vou mostrar. E aí tem gente que fala: nossa, que medo, numa guerra pode atacar alguém. Mas numa situação de resgate é muito melhor mandar um robô desse do que um ser humano correndo risco. Essa é a Sofia, né? Ficou famosa porque, fora que ela faz as expressões, fala, tem inteligência artificial, ela está num país árabe e ela tem direitos humanos. E aí criou um fuzuê, porque ela tem mais direito do que algumas mulheres daquele país. Então, aí ela veio para São Paulo, eu fui lá tirar uma selfie. Posto logo Existo, eu falei: vou tirar uma selfie e postar então. E esse daqui é o armazém, acho que muitos de vocês já viram, o armazém da Amazon, do Alibaba, na China, que a gente ainda está gravado no cérebro de muita gente que a China é um país
que não é tão desenvolvido, mas na verdade eles estão com tecnologia de ponta. E esse é um vídeo que rodou o WhatsApp no Brasil há 1 ou 2 anos atrás, da nossa malha logística. Parece mentira, né? Impressionante. Só que é verdade, infelizmente. Então, vamos falar de produtividade e desemprego? Peguei alguns países dos mais automatizados, que usam mais robôs a cada 10 mil trabalhadores. A Coreia do Sul usa 613 robôs a cada 10 mil trabalhadores. É o país que mais usa robô por 10 mil trabalhadores. Outro país muito desenvolvido, 80 milhões de habitantes, mais ou menos, 309 robôs para 10 mil trabalhadores, a Alemanha. Japão, passei as férias agora, o ano novo no Japão, incrível, 303 robôs a cada 10 mil trabalhadores. Estados Unidos, 189, a China, 68 robôs a cada 10 mil trabalhadores, e falou que até 2020, ou seja, até o final do ano que vem, vai ter mais de 132, que vai estar em top 10. Alguém sabe quantos habitantes tem a China? Pode falar. 1,2. Então, eu também achava que era, mas eu chequei ontem no Google e é 1,4. O troco é a população do Brasil, que é um país grande. Então, eles têm essa quantidade de robô multiplicado por várias vezes 10 mil. É difícil. No Brasil, temos 10 robôs a cada 10 mil trabalhadores. Numa média global de 74. Acho que é importante também saber a média global. Falta muito para a gente estar perto da média global. Acho que é nossos luditas atrapalhando. Aí vamos falar, putz, Joseph, mas como é que é o PIB per capita desses países? O Brasil, na década de 90, eu fui no site do Banco Mundial. O PIB per capita era mais ou menos $6.600 por pessoa. Hoje está em $15 mil por pessoa. Olha a Coreia do Sul. Era 8.200 e está em 38 mil. Estava muito próximo da gente em 1990. Japão era 19 mil, tem 43. Estados Unidos tem $59 mil de PIB hoje. A Alemanha era 19. A Alemanha, em 90, tinha um PIB per capita maior do que o Brasil hoje. É inacreditável. Só copiar o que os caras fazem. E não fizeram. E a China? A China era $980, está em 16.800, passou o Brasil. E aí você vai falar, não, mas tem o tal do poder de paridade de compra. Isso já é PIB per capita com o poder de paridade de compra ajustado, porque o nosso PIB per capita é mais ou menos $9.800. Então, os países que estão usando mais robôs, a população tem mais bem-estar. Mas o robô gera desemprego. Não, fui no mesmo site do Banco Mundial. Desemprego no Brasil em 91, 5,6%. Final do ano passado, 12%. Todos os outros países, China 4,7%, Alemanha 3,7%, Estados Unidos 4%, Japão 2,4%, South Korea, Coreia do Sul 3,7%. Todos esses países, isso chama pleno emprego. São só abaixo de 5% é considerado pleno emprego. São as pessoas que estão mudando de um trabalho para o outro. Então está claro que a tecnologia e a inovação não roubam emprego. Na verdade, gera demanda por mais trabalho. Falar, o que eu vejo de 2019 para frente? Tenho pouco tempo. Ainda bem que estamos em 2019. Começamos há 14 bilhões de anos atrás, fomos bem. Eu vejo que o futuro não, tem que riscar. O presente é digital, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, o presente e o futuro são humanos. E, por fim, eu sou muito otimista. Por quê? Eu estou feliz de estar em Santa Catarina, uma cidade que tem a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. Quando eu converso com as empresas aqui de Santa Catarina, eu sou headhunter, né? Eu busco executivos para as empresas. O que eles me dizem é que falta gente. A gente está perdendo nossos talentos por competição de países da Europa, Canadá e Estados Unidos. Falta gente. Mesmo com 13 milhões de desempregados, faltam mais ou menos 500 mil programadores na América Latina. Se alguém conhecer um desempregado, manda entrar no code.org e aprender a programar, porque tem trabalho à vontade para quem sabe programar. E eu fico muito feliz de estar em Santa Catarina, uma instituição completamente sem a interferência do governo, que gerou um ecossistema, é o nosso Vale do Silício. Né? O Vale do Silício brasileiro está aqui em Floripa. Fico feliz, essa é uma foto do Fórum da Liberdade do ano passado. Espontaneamente, voluntariamente, as pessoas se reuniram e fazem isso acontecer, sem interferência do governo. Que bom que o governo, pelo menos, não proíbe isso. Né? Gostei da fala do governador aqui, que ele continue com essa cabeça mais liberal.
Estou feliz porque, espontaneamente, no Rio de Janeiro, tem gente levando faixa, falando menos Marx, mais Mises. Eu sou muito otimista em relação a isso. E, para fechar, eu pergunto para vocês, quem que é responsável pelo nosso bem-estar? Quem é responsável pelo teu bem-estar? Quando a gente nasce, a gente acredita que é a família. E eu concordo. Realmente é a família que precisa educar a gente, cuidar da gente, dar alimento, dar teto, etc. E aí, quando a gente vai crescendo um pouco, começa a achar que é a escola. Importante que a escola seja boa, mas eu trago uma frase do Mark Twain, escritor famoso americano, ele fala: nunca deixei a escola interferir demais com a minha educação. Tem que tomar cuidado. Como headhunter, eu vejo que tem muita gente que acha que a empresa é responsável pelo bem-estar. A empresa que tem que fazer meu plano de carreira. E, na verdade, esses não são os melhores candidatos. Os melhores profissionais são aqueles que entendem que eles são responsáveis pelo próprio sucesso e pelo seu caminho. E aí, durante muito tempo, falaram aqui no Brasil para a gente: o Estado tem que cuidar de você, tem que dar saúde, educação, segurança. Isso já está claro para a gente, que o Estado não tem condição de dar, que até saúde, educação e segurança é a gente que tem que ir atrás de fazer. Então, na minha visão, quem é responsável pelo nosso bem-estar, os americanos estão certos. A gente veio de uma explosão há 14 bilhões de anos atrás, e esse senso de direito que até há pouco tempo, e ainda em alguns lugares, em algumas cabeças, existe: o outro é responsável por mim. Isso não existe. Quem é responsável por você é você. O Brasil está mudando, tem Instituto de Formação de Líderes em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Floripa, até em Brasília a gente começou o Instituto esse ano. Eu sou extremamente otimista. Instituto Mises, Líderes do Amanhã no Espírito Santo, tem algumas pessoas que estão aqui do Espírito Santo, e eu acho que o futuro do Brasil é brilhante. Então, essa é a minha visão. O futuro e o presente do Brasil é brilhante, porque tem muita gente boa querendo fazer acontecer. Meu nome é Joseph Tepperman. Quem quiser me seguir no LinkedIn, é só me seguir, pegar o celular e me seguir, eu publico bastante. E se quiser receber informação sobre o livro que eu devo lançar até o final do primeiro semestre, manda um e-mail para o anticarreira@gmail.com para receber as informações. Obrigado. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui. Parabéns, apresentação brilhante que tu fez. Deixa eu só subir a minha apresentação. Bom, eu vou falar um pouquinho de algo, né, que talvez vai ser a maior, talvez, revolução, depois da Revolução Industrial, né, ou da internet. O dinheiro digital ou a criptomoeda, que é o que vai tirar os seres humanos da senzala e vai deixar ele poder viver livre. Porque a gente viu ao longo dos anos, né, o governo, ou as autoridades, ou as receitas federais ao redor do mundo, usando todo o abuso que é possível, o poder que eles têm de controlar a vida financeira dos seres humanos, né? Se a gente não tem controle sobre o nosso dinheiro, realmente não há muito o que fazer. Então, o que essa tecnologia vai conseguir ajudar a gente, ajudar cada vez mais a tornar a coisa melhor? Tá aí um cara que eu admiro demais, né? Milton Friedman. Ele falou lá atrás, né, que a frase, é uma parte da frase dele, que eu acredito que a internet vai ser uma das maiores forças para reduzir o papel do governo. Né? Uma coisa que está faltando, mas logo será desenvolvida, é uma moeda digital confiável. Essa moeda digital ela foi feita, ela foi colocada no mundo no dia 3 de janeiro de 2009, por um cidadão chamado Satoshi Nakamoto, que a gente não tem a menor ideia de quem ele é, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo, se é o Joseph, né? Então, eu não sou o Satoshi Nakamoto, tá? Mas ele criou essa tecnologia ela veio para revolucionar, ela veio para nos dar de volta o direito e o poder de ser dono do nosso dinheiro, do que
é a coisa talvez que move as nossas vidas, né? Então tudo que a gente precisa fazer no mundo de hoje envolve dinheiro. E também até mesmo ajudar empresas pequenas, as que estão surgindo, precisa disso. Para vocês terem uma ideia, né, pouquíssimas empresas pequenas conseguem, nos dias de hoje, se for fintech, então sem chance, de abrir uma conta corrente num banco. E pasmem, não somente um banco privado, um banco público. Aquele banco que a gente paga impostos para que ele exista, ele não dá uma conta corrente porque ele não quer. Porque ele tem o poder, porque o cara que está lá em cima dirigindo, ele quer sentir isso, ele quer sentir o poder de dizer sim e não, né? A caneta dele é a mais poderosa do mundo. Então, a blockchain veio para isso, para poder dar essa liberdade, para que eu agora possa ser dono do meu próprio dinheiro. Mas, né, o que é a tal da blockchain? É uma rede de computadores, todas elas descentralizadas e conectadas ao mesmo tempo. Mas ela serve só para dinheiro? De jeito nenhum. A gente pode registrar coisas, a gente pode registrar patente, registrar música, sistema de votação 100% transparente. É claro que um sistema de votação 100% transparente no Brasil, usando blockchain, eu não vou ver acontecer, talvez os meus filhos não vão ver acontecer, talvez os meus netos. Infelizmente, está enraizado no Brasil, nunca que um governante vai permitir algo assim, né? Mas a tecnologia está aí, ela está pronta para ser usada. Bom, no nosso mundo de criptomoeda, a gente tem uma frase, uma palavra que é técnica, que chama-se fork, que é uma bifurcação. Então, a gente usa essa bifurcação para quê? Para vocês terem uma ideia, o Bitcoin foi a primeira. Depois do Bitcoin veio o Ethereum, veio o Litecoin, e hoje são mais de 3 mil moedas. Todas elas foram um fork do Bitcoin, ou seja, uma bifurcação de um código livre que qualquer um pode copiar e qualquer um pode fazer a sua própria moeda se quiser. Graças a Satoshi Nakamoto a gente tem essa tecnologia disponível hoje, e livre, free para qualquer um. Então, fork para nós significa fazer melhor, fazer uma evolução disso, né? Então, uma coisa bem interessante, como que a gente melhora, como que a gente barateia, como é que a gente consegue evoluir quando a gente conseguir sair do mundo bancário como esse e ir para um mundo bancário como esse, né? Para isso, a gente só precisa evoluir. A gente tem que acabar com esse sistema bancário que existe ou deixar de usá-lo. É difícil, mas é possível. A tecnologia ela já existe. É a mesma coisa, talvez, se a gente voltou, quando tinha internet e surgiram as mensagens e os e-mails. Imagina se o governo naquela época não queria proibir porque os carteiros iam perder o emprego deles, e onde já se viu uma comunicação entre pessoas ser através de um computador. E a carta? Tem que existir a carta. Então, eu acho que até serve um pouco o que o Joseph falou ali, né? Essa constante briga do regulador e dos governos tentarem atrapalhar a gente ou de fazer com que a gente possa evoluir. Está aí a evolução do dinheiro como todo mundo conhece. Esses são alguns exemplos das principais moedas que existem no mercado. Muita gente vai dizer, mas que essa história de criptomoeda eu escutei muito que é golpe, que é pirâmide. Então, comecem a vir mais em eventos de criptomoeda e vocês vão ver que acontecem casos de doação para instituições de caridade lá nas Filipinas, que é feito com criptomoeda e leva apenas 10 segundos para fazer, a um preço extremamente baixo, sem ninguém no meio. Então, a gente consegue hoje, felizmente, comprar produtos da China sem ter que ir de joelhos no banco pedir para ele fechar um contrato de câmbio. E o mais engraçado é que se você tiver que fazer um pagamento de uma fatura de, por exemplo, $50 através de um câmbio, te custa 150 para fechar o câmbio. Então, é mais caro do que o valor que você vai pagar. E você diz, não, mas espera, mas eu não tenho direito. Não. O seu dinheiro, quando você bota aqui no banco, é meu. E o banco não tem conversa. Tá? Então, essa é uma evolução que, felizmente, ela chegou. Então, hoje, eu consigo usar criptomoeda para pagar o cafezinho,
A gente conseguiu já interligar o sistema do futuro com o sistema do passado. Então, hoje, em 3 segundos, eu consigo converter qualquer criptomoeda numa pulseira de pagamentos como essa, em cima de uma rede de cartão de crédito que eu posso pagar. Então, mas qual é o legal de ter a criptomoeda? Eu posso ir embora do país a hora que eu quiser, eu posso mudar de um país para o outro, eu posso ir para a África, eu posso ir para a Ásia, e lá vai aceitar a criptomoeda, porque o mercado de lá está tão avançado quanto o nosso. Então, isso realmente é um futuro. E o que isso pode ajudar? Como é que isso baixa o custo? Se a gente olhar o meio de pagamento convencional, o custo de uma transação de criptomoeda é extremamente baixo. Não custa $150, vai custar centavos. A única coisa é que a ponta de lá precisa aceitar. Hoje, na China, muitas empresas estão aceitando. Na Europa, muitas empresas estão aceitando. No Brasil, ainda é um desafio, mas está em processo. Qual é o impacto no Brasil? Uma Receita Federal que não entende não tem o menor conhecimento do que é criptomoeda, e vai colocar 6 técnicos para regular uma tecnologia que ele não sabe nem o que é. A gente vê uma CVM dizendo que não é problema meu. A gente vê um banco central completamente falando, não, isso aí não é dinheiro, eu não quero nem saber. Então, realmente, é difícil para você ir numa coisa como essa. É difícil você evoluir, mas, mesmo assim, no Brasil hoje, existem 80 empresas que fazem essa compra e venda de criptomoeda, e mais de 400 startups desenvolvendo alguma coisa baseado em blockchain. Aqui em Florianópolis, a gente passa pelo mesmo problema. Nossa empresa está aqui, está em Cape Town, na África do Sul, San José, na Costa Rica, Hong Kong, em Cidade do Leste, no Paraguai. E aqui a gente tem o mesmo problema que o Joseph mencionou. Eu não consigo contratar pessoas. Por quê? Porque a Suíça está levando eles, porque a Estônia está levando eles, porque os Estados Unidos estão levando eles. Eu já perdi, só no ano de 2018, 4 dos meus melhores programadores para a Suíça. Porque estão levando, porque ele não quer trabalhar aqui. Porque não dão segurança, porque não dão liberdade para ele. Aqui, se ele espirra, ele tem que pagar imposto. E, felizmente, isso acaba melhorando. Os intermediários se foram, os reguladores se foram quando a gente está pagando com criptomoeda. Eu não preciso mais pedir permissão, eu não preciso mais fazer nada disso. Extremamente rápido. Bom, o legal é que é aceito em centenas de países e 0 de burocracia. Eu simplesmente crio a minha carteira, posso vender o meu produto e aceitar Bitcoin, e está feito. Tem uma empresa de Florianópolis, chama-se Bankrip. Eles estão colocando maquininhas que aceitam Bitcoin por toda a ilha. Eu espero que a ilha de Florianópolis vire a ilha da criptomoeda, porque a gente pode ter liberdade. O problema vai ser que eu acho que na ilha não vai caber a gente e a Receita Federal. Um dos dois vai ter que sair. Outros usos que a gente vê que é extremamente importante. Muita gente não sabe, mas registro de patente é um desafio gigantesco. E o Brasil perde muito com isso. A maioria dos remédios que são registrados mundo afora, tá lá, a planta está lá na Amazônia. E aí, quando alguém do Brasil vai fazer alguma coisa, já está registrado, tem que brigar, é altíssimo custo para fazer registro de patentes, é disputas por anos, e poderia ser resolvido com blockchain. Uma vez que publicou, está publicado, acabou. É imutável esse registro, é público para todo mundo ver, a hora que bem entender, seguro, nunca foi hackeado. Não é que nem o banco de dados da Receita Federal, que já foi hackeado algumas vezes, né? Sistemas de votação, como eu disse lá atrás. Esse a gente está aí só por estar, mas no Brasil a gente nunca vai ver, porque votação nesse país não é transparente. Sistemas de governança. Um exemplo que eu dou para vocês de algumas moedas. Smart Cash, Zcall, entre outras moedas. Você pode entrar na plataforma digital deles, pôr um projeto na plataforma, e as pessoas que têm essa criptomoeda podem olhar o teu projeto, votar, e se você ganhar, parte das transações da moeda na rede vai para esse projeto, para subsidiar esse projeto. Então, o mercado, se você tem uma ideia super legal, vai no site da Smart Cash. Se você precisa de dinheiro para o teu projeto, se o teu projeto tiver alguma coisa relacionado a blockchain, eles vão financiar. E todo mundo que tem essa criptomoeda vai votar.
e você vai receber um pouquinho de todo mundo das transações que rodam na rede para poder financiar o teu projeto. É impressionante como é possível, várias possibilidades que tem lá. E, claro, novos modelos de investimento. Esse ponto é um ponto bem interessante, principalmente para empresários. A gente está dando consultoria para 2 empresas no Brasil, onde eles estão fazendo a moeda deles. Uma empresa atua na área de soja, que representa os plantadores de soja, e uma outra na área de ouro. E eles estão tokenizando a produção deles. Então, ele vai conseguir entregar uma moeda, a Soya Coin, para um investidor de qualquer lugar do mundo que vai entrar, que vai comprar a Soya Coin com Bitcoin, que será convertido esse Bitcoin em shitcoin. Para quem não sabe, existem vários tipos de moeda. Bitcoin, que é a moeda principal, altcoin, que são as outras moedas ou tokens que são inventados, e shitcoin, que é o real, o euro, o dólar, essas são as shitcoin. Então, a gente, com essa consultoria que a gente está dando, eles vão poder criar a própria moeda e vender a moeda dele no exterior e conseguir um investimento muito mais barato e muito mais eficiente. E o que garante a moeda dele? A mesma garantia que o real tem, porque para cada real impresso tem uma quantidade de ouro. É assim? Não. O Gustavo Franco vai estar aí mais tarde, a gente pode perguntar para ele se é isso mesmo, né? Mas, para cada real, deveria ter essa garantia lá, e não tem. Nesse caso, existe a garantia, está documentado. De novo, a eficiência. Eu tenho certeza que, em algum momento, o governo vai entrar e vai dizer, não pode porque eu não tenho a minha parte. De novo, aquela galera atrapalhando a gente. Então, essas possibilidades todas, elas acontecem, mas a gente precisa começar a pensar em como resolver. E para isso, eu faço sempre um convite a todos para realmente tentar fazer isso. Obrigado. Está censurado. Alô? Alô? Está funcionando. Faz a próxima pergunta, essa foi censurada. Essa não deixaram aqui, né? Acho que a Receita Federal está observando a sua fala. Receita Federal. Federal, exato. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer por essa perspectiva de futuro, né? E também complementar aqui porque a gente sofre muito do passado ainda, né? O Brasil é um país que tem uma insegurança jurídica histórica. A gente não consegue dar um norte para os nossos empreendedores. E a gente está falando aqui com 2 indivíduos que devem ser muito admirados pelo trabalho que foram feitos e que vêm fazendo dentro das suas áreas de atuação. Então, a gente, como o Joseph falou, tem o Uber, que hoje é uma empresa, a maior empresa de táxi, sem ter nenhum carro. A gente tem o Airbnb, que é a maior empresa hoteleira, sem ter um hotel. E a gente tem o Bitcoin, que é completamente descentralizado. Então, eu queria perguntar a vocês, e que a gente comece essa discussão, falando como que a gente consegue, então, num país no qual a gente tem um governo federal completamente inchado, né, trazer essa descentralização, conscientizar as pessoas que ainda hoje pedem muito protecionismo. A gente vê nas ruas isso, a gente vê no Senado, a gente vê no Congresso. Então, como vocês veem que a gente consegue quebrar essa centralização? Eu sou otimista, eu estou vendo muita gente jovem já quebrando isso e falando, eu sou o protagonista da minha própria história. E te ouvindo, eu penso em 2 coisas. A primeira coisa é que, até poucos anos atrás aqui no Brasil, cometer um erro não era aceitável. Então, se alguém fosse tentar empreender e não teve sucesso, fica até com vergonha de ir na festa da família, né, no aniversário da tia, do primo, não, mas você quebrou, você tentou empreender, por que você não foi atrás do emprego público, não foi trabalhar numa grande empresa e tudo? E eu vejo isso mudando, de 10 anos para cá,
Eu vejo uma onda em que empreender é cool. Quem empreende e está indo fazer um processo de tentativa e erro evolutivo, está fazendo a coisa certa. Então, nesse sentido, eu sou bastante otimista. Inclusive, tem o pessoal da Singularity University, o Peter Diamandis, foi um dos fundadores, e teve um evento com ele, um workshop de 2 dias, no Rio de Janeiro, há uns 6 meses. Ele falou de uma fórmula bem simples, para a gente ter mais prosperidade. Ele colocou em cima, assim, alguma coisa dividido por nada. O resultado disso é infinito. Em relação a criptomoedas, quase todo mundo tem medo de comprar. Ele falou, por que você não pega $10 e compra a criptomoeda? Porque você vai ter um aprendizado de fazer essa primeira transação. E a partir do momento que você fizer, você vai entender que teu computador não vai quebrar, sua mão não vai cair, você não vai ser sequestrado, vai dar tudo certo. E talvez, a partir daí, você evolua em alguma outra coisa, como todas essas soluções que o Rossello mostrou. E, para finalizar meus comentários em cima dos teus, eu ainda não descobri, se alguém tiver a resposta, depois me manda, tem um e-mail, em que momento da história a gente parou de respeitar os nossos ancestrais que saíram da caverna para caçar. Porque se eles tivessem ficado dentro da caverna esperando um emprego, tinham morrido de fome e a gente não estava aqui hoje. Então, a pergunta que eu fiz no painel mais cedo, se ele fosse imperador do Brasil por um dia, que lei ele passaria? Eu passaria uma lei que acabou a palavra desemprego. Existem as pessoas que trabalham e as pessoas que não trabalham. E as pessoas que não estão trabalhando hoje, se elas soubessem que nenhuma outra pessoa iria empregá-la, como ela ia começar a gerar renda e bem-estar para ela mesma a partir de hoje? Essa é a pergunta que eu deixo em cima da tua pergunta. Obrigado, Joseph. Bom, é bem interessante isso. Tu falou, também estava pensando bastante aqui, né? É legal a gente ver o Uber, é legal a gente ver o Airbnb, é legal a gente ver essa revolução toda que está acontecendo. E o mais legal, ninguém pediu licença. Eu acho que é assim que a gente faz a evolução, é assim que a gente cria uma revolução. Os jovens de hoje não têm medo de errar uma, não têm medo de errar 2, não têm medo de errar 3. Eles vão, eles caem, ele levanta. Foi assim comigo, eu não acertei no meu primeiro negócio, eu errei, eu fui no outro, eu fui no outro, eu fui no outro. Mas a garotada de agora arrisca muito mais. Isso é legal, é pegar essa galera e falar, vai lá, arrisca. Pô, esse negócio de criptomoeda é o futuro? Sem dúvida nenhuma. Imagina, lá atrás, quem pensou nessa história da internet era nerd. A minha mãe falava para mim, menino, vá fazer uma coisa decente, menino. Que eu saí lá do Ceará, eu sou o caçula de 11. E todo cearense, a gente é cabra macho, a gente é feito de pedra mesmo, e a gente batalha, a gente vai atrás. Então eu aprendi isso, e a juventude de hoje precisa isso. Precisa de desafios. E eu acho que o maior desafio não é, por exemplo, eu preciso desenvolver um sistema legal, eu preciso criar algo legal. Sabe qual é o maior desafio? Quando você cria, você consegue pôr no mercado, e aí vem alguém chamado Estado e diz, espera aí, vamos regular isso aí, cadê a minha parte? Mas quem disse que você tem direito à tua parte? Aonde que tu me ajudou? Então, esse desafio todo, realmente a gente tem pela frente. Mas a juventude de hoje, continuem, desafiem eles. A gente tem um bando de negro lá em Brasília que talvez mais de 60% não devia estar lá. Vamos desafiar eles, vamos fazer eles criar coisas. Obrigado, Rossello. Hoje a gente fala de um dos estados que é o mais empreendedor do nosso Brasil. Se a gente for comparar com São Paulo ainda tem um maior número de startups e tudo mais, mas se a gente for comparar em relação à nossa população, Santa Catarina é o estado mais inovador do Brasil, né? Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, e agora tenho mais uma pergunta que agora vai ser para o Rossello, né? O Nathan, ele trouxe uma pergunta um pouquinho cabeluda aí para a gente discutir, né? Ele pergunta, então, para você, como fazer política monetária com cripto? É uma pergunta bastante complexa, né?
A gente tem que parar para pensar que criptomoeda é uma liberdade direta, é a liberdade de dinheiro, é eu ter o meu próprio dinheiro. Muitas vezes as pessoas falam, tá, mas se for isso, como é que o governo leva a parte dele, ou como é que aquele leva a parte dele? A gente vai ter que descobrir. A gente não pode tentar cobrar algo dessa tecnologia agora. Não dá. A gente vai descobrir ao longo do tempo. Eu vou dar um perfeito exemplo seria muito interessante se o governo já estivesse recebendo criptomoeda para criar reservas e também para ter transparência. Já imaginou se em todas as lojas que aceitem criptomoeda tem a wallet do governo, que eu posso monitorar o quanto aquela loja pagou de impostos para o governo, e se eu quiser saber aonde aquilo foi gasto, eu sei. Se uma obra pública, o quanto está gasto, eu sei. Se a gente tivesse o cripto real, que estivesse aí, transparente, eu sei. A moral da história é cedo. O que eu acho que tem que acontecer é um modelo que existe no exterior, chamado de sandbox, onde se testa. Ali dentro, a gente poderia colocar no sandbox uma série de possibilidades. Se não é possível fazer a nível nacional, aproveitar o que o governador vê aqui hoje, se tem algum assessor dele aqui ainda, por que não fazer isso em Santa Catarina, que é um polo de tecnologia? Por que não aproveitar essa nova criptoeconomia para descobrir modelos? Se alguém me perguntar qual é o modelo ideal, eu não sei ainda. Eu nem sei se Bitcoin é a moeda digital do futuro. E eu acho que não. Eu acho que vai ser outra moeda. Eu acho que para a área de café vai ter a Coffee Coin. Para uma outra área que tem um pessoal de cartel chamado bancos, aí Febraban, né, um cartel que existe no Brasil, talvez vai ter a Bankcoin. Então é assim que as coisas funcionam. Vamos pensar, né? Vamos ser disruptivo, gente. Assim, eu aprendi uma coisa nas minhas andanças pelo mundo. Nós, pessoas, é que temos o poder de mudar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui concorda de pagar 80% de imposto na importação de remédio? Levanta a mão. Mas vocês votaram nos deputados que fazem as leis. Por que eles não fazem leis para acabar com isso? A gente tem o poder de mudar. Vamos fazer mudar. Eu espero que o governador desse estado entenda essa mensagem. Aqui existem pessoas que querem fazer mudar. Eu espero que ele esteja com a gente. Uma belíssima fala. Queria até perguntar se o Joseph quer comentar um pouco mais, né? Eu quero saber, Rossello, se você vai se candidatar em alguma das próximas eleições, porque eu mudo meu título para cá. Não. Eu sou residente, apesar de eu estar aqui constantemente em Florianópolis, mas a minha residência é no Paraguai. E sabe por que é no Paraguai, gente? Lá o imposto é 10%. Para importar, para exportar. O imposto de renda você paga se você quiser, não é obrigado como pessoa física, como pessoa jurídica, 10%. É tudo mais fácil. Então, cargo político, jamais. Eu acho que o pessoal da IFL, o Pedro é um tal... Eu espero que um dia o Pedro seja presidente do nosso país. Eu torço por ele. Então, a gente tem outros nomes muito mais capacitados. Legal. Legal, então. A nossa plateia é composta por muitos jovens, né? Jovens esses que estão em universidades. Aqui eu sei que tem bastante gente da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o grande nome da academia aqui dentro do nosso estado. Jovens esses que estão muito preocupados, porque na maioria das vezes estão lá dentro da faculdade, acham que a hora de entrar ali vão ter uma educação de qualidade, vão estar ali completamente, a hora que sair da faculdade vão saber tudo, né? E a gente sabe que é muito diferente a hora que o diploma chega na mão e eles têm que ir atrás do mercado de trabalho, né? Então, por causa desse público e também por eu ser da Universidade Federal, eu vejo que a gente tem que escutar de um cara como você, Joseph, algumas palavras, uma breve descrição do futuro que a gente espera e como que a gente, né, dentro das universidades federais e também das universidades privadas, universidades por todo o país, as universidades digitais, inclusive, como que a gente consegue, então, né, começar a se capacitar melhor para esse futuro do trabalho em que a gente vai precisar ser muito mais humano?
Em primeiro lugar, parabéns por estar estudando na Federal, que eu sei que é difícil de entrar e difícil de sair. Mas o nosso diploma, eu me formei em 2000, há 18, 19 anos atrás. Imagina que você comprou um carro no ano de 2000, o melhor carro da época. Eu fiz a pesquisa em 94, os carros mais vendidos eram o Monza, o Gol, o Uno Mille. E na pesquisa eu tirei fotos de como estão esses carros hoje em dia. Estão acabados. Eu arrumei uma foto de um Golzinho que está até cuidado. Só que com certeza ele está muito mais desvalorizado hoje do que naquele dia que saiu da fábrica, quando ele estava novinho. Então, vocês que vão se formar, o que eu sugiro é que parem com isso dessa história do meu diploma, porque o teu diploma é uma boa base, é a fundação, mas o que vai acontecer dali para frente é o que todo mundo está chamando de lifelong learning, ou seja, é aprendizado a vida inteira. Eu estudo todo dia, eu adoro, por exemplo, vir para a palestra, porque as últimas 2, 3 semanas foi de puro estudo para apresentar o que eu apresentei aqui. Eu tive um aprendizado muito grande. Fui no YouTube, assino Masterclass, mais ou menos R$600, você tem aula com como jogar tênis com a Serena Williams, como compor música eletrônica com o Deadmau5, como fazer comédia com o Steve Martin. Então, investe em todo Casa do Saber, online. Não sei se eu estou pagando R$49 ou R$99 por mês, qualquer curso de filosofia com os melhores professores. Tem EDX, Udemy, tem Google Talk, tem o TED Talk. Eu vejo assim, dia sim, dia não, ou dia sim, dia sim. Pãozinho com manteiga, pingado e um aprendizado. É on learning, não tem mais meu diploma. Teu diploma, parabéns, mas daqui a pouco ele já está desatualizado. Se é que já não está agora. Já está com certeza. O cara que fundou o Uber, ele tinha experiência em aplicativo de carona compartilhada. Quando ele ia contratar gente, ele falava, vou contratar da... Então, é muito aprendizado fazendo. Por fim, fora todas essas ferramentas que eu uso, é fazendo, é testando. E falhando, né? Falhar é importante falhar. É muito Celebra importante. o erro. Tem um cara chamado AstroTeller no Google. Toda sexta-feira, eles fazem uma festinha no departamento que eles celebram as falhas. Vai atrás da falha. Obrigado. O Joseph deixou alguns sites, algumas referências aí para a gente estar pesquisando. Queria ver se o Rossello tem alguma coisa para completar, que nosso tempo está acabando também. Sim, rapidinho. Uma das empresas aqui em Florianópolis tem uma escola também de criptomoeda do pessoal daqui. A Hub Escola, existe a Blockchain Academy, que tem cursos excelentes, vale a pena, e a gente lá no escritório, no grupo inteiro da Stratum, hoje nós somos 40 pessoas loucos para responder perguntas. Então, Como é que faz para comprar Bitcoin na Stratum? Stratum.hk, eu não quero saber quem você é, não quero saber onde você mora, privacidade acima de tudo e de todos. Entrou no site, pôs o seu e-mail, transferiu o dinheiro para a nossa conta, compra o Bitcoin, seja seu próprio banco. Qual o mínimo? Acho que é R$5. Galera, compra R$5 de Bitcoin para aprender, para ver o preço, para estar por dentro da onda. É isso aí. Stratum.hk, é só entrar e mandem perguntas. É importante para nós. A gente gosta de responder pergunta. Por mais besta que você pense que a pergunta seja, faça, pergunte. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos, então. Vamos passar para o próximo painel. Queria agradecer a participação do Joseph. Muito obrigado. Valeu. Sempre de casa. E agora, Rossello, também, muito bem-vindo ao IFL. Obrigado, pessoal. Obrigado.